dia, meus amigos! Bom dia, minhas amigas! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quero aproveitar o ensejo de convidar para você se inscrever no nosso canal, deixar aquele like e também o seu hypar. Hoje, sabadão, final de semana, dia 13 de maio, a gente está ao vivo atualizando as principais informações em relação à Previdência Social aqui no Brasil, né? Informações para beneficiários do BPC, Bolsa Família, aposentados e pensionistas do INSS. Olha, meus amigos, na próxima segunda-feira o INSS paga aposentadorias e pensões para quem ganha até um salário mínimo, R$ 1.518 para quem tem o NIS terminado em 7, também, obviamente, com a primeira parcela do 13º salário antecipado, que fica no valor de R$ 759, ou seja, vai entrar na conta R$ 1.518, obviamente, se você não tiver um empréstimo consignado vigente, né? Se você tiver, vai vir descontado o empréstimo consignado, mas se não tiver, vai ser R$ 1.518 mais R$ 759. Reforçando mais uma vez, recebe na próxima segunda-feira quem tem o NIS terminado em 7. Já os aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo, R$ 3.000, R$ 2.000, R$ 5.000, até R$ 8.000, aí vão receber quem tem o NIS terminado em 2. Só para você ter uma ideia, vamos imaginar que alguém recebe o teto do INSS, né, que é um pouco mais de R$ 8.000. Né? A metade do 13º salário é R$ 4.000, é uma boa grana para entrar na conta. Então, reforçando mais uma vez, na próxima segunda-feira, recebe os aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo, que tem o NIS terminado em 2. E também é importante reforçar que na próxima segunda-feira, né, que vai ser dia 5, os beneficiários do BPC Loas, o benefício da prestação continuada, também tem a grana entrando na conta quem tem o NIS terminado em 7. Olha, meus amigos, o escândalo de fraudes do INSS derrubou o ministro da Previdência Social, o Carlos Lupe, né? 9 dias depois da operação da Polícia Federal, Lupe entregou o cargo ao presidente Lula. Ou seja, né? Gente, não tinha muito o que fazer. Essa que é a grande realidade, né? O Carlos Lupe estava numa sinuca de bico. Ou ele pedia demissão, ou então o governo ia demitir ele. Porque o entendimento do governo federal foi que o Carlos Lupe, no mínimo, foi omisso, ou seja, demorou demais para tomar providências depois que ele ficou sabendo que estava acontecendo esses descontos indevidos dos aposentados, né? Ou seja, o Carlos Lupe já não é mais o ministro da Previdência Social. Carlos Lupe foi intimado, ou seja, convocado pelo presidente Lula, e conversou, né, na conversa selou o que já estava certo lá em Brasília. A situação de Lupe se tornou insustentável ao longo dessa semana, né? O governo esperou que Lupe tomasse providências duras e rápidas para enfrentar as denúncias de fraude no INSS, mas desde o primeiro momento em que o esquema veio a público, Lupe adotou posições em que geraram ainda mais desgastes ao governo. Primeiro tentou proteger o ex-presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, que também é filiado ao PDT, né? Indicação do próprio Carlos Lupe. Lula teve que mandar demitir o Alessandro Stefanuto. Ou seja, meus amigos, quando chegou, né, que explodiu essa bomba lá em Brasília, o presidente Lula, né, ele esperava que o Carlos Lupe de imediato demitisse o Alessandro Stefanuto. Isso não aconteceu. O próprio presidente Lula teve que pedir para o Carlos Lupe demitir, né, o Alessandro Stefanuto. E por outro lado, aí o que aconteceu? O Lula, né, os outros ministros lá esperavam que o Carlos Lupe agisse rápido, né, gente, para resolver a situação, e o Lupe foi meio que ficando de lado, né? Chegou gente, ao ponto do presidente Lula indicar o novo presidente do INSS sem mesmo consultar o Carlos Lupe, só para você ver a situação, né, que estava acontecendo lá em Brasília. E na verdade, se você parar para pensar, né, o Carlos Lupe, ele demorou realmente para tomar providências em relação a isso, né? Lula, então, como estava dizendo, nomeou o novo presidente do INSS sem mesmo consultar o Carlos Lupe, em um gesto político que deixou claro o descontentamento do presidente da República
com a forma que o ministro enfrentou a crise que atingiu mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas. Olha, meus amigos, para ser sincero, isso vai dar muito pano para manga no governo, porque essa questão ainda vai ficar muito mais tensa a hora que for instalada a CPI, né, para investigar essas fraudes, né? Na última quarta-feira, uma operação da Polícia Federal e da CGU, Controladoria Geral da União, trouxe à tona um esquema de descontos indevidos de mensalidades para associações e outras entidades. Os primeiros alertas chegaram à LUP em junho de 2023, mas as medidas de apuração só começaram quase um ano depois, quando a CGU já havia aberto auditoria, como revelou o Jornal Nacional, né? Olha que situação, meus amigos. O presidente do INSS, o antigo presidente, o Alessandro Stefanuto, o ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, né, estavam sabendo dessa mamata que estava acontecendo, desse roubo dos aposentados, já desde junho de 2023, e praticamente nada de concreto foi feito, né, para cortar pela raiz esse mal, né, que lesou milhares de aposentados Brasil afora. Oficialmente, Carlos Lupe pediu demissão, mas a saída dele já estava decidida pelo presidente Lula. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, vinha tratando do caso com o PDT, que faz parte da base do governo no Congresso. Assim que deixou o Palácio Planalto, Carlos Lupe divulgou uma carta em uma rede social e disse que tomou a decisão com a certeza de que seu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações em curso, que apoiou todas as apurações desde o início e que vai continuar acompanhando e colaborando com o governo para que, ao final, tudo e qualquer recurso que tenha sido desviado no caminho, né, seja devolvido para os aposentados. Gente, é importante deixar claro aqui, né, a grande questão que envolve principalmente o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, que envolve, né, o Carlos Lupe. Em nenhum momento as investigações apontam que eles são os culpados, né? Isso não saiu em lugar nenhum. A CGU não comentou isso, a Polícia Federal não comentou isso. Agora, os dois pecaram, tanto o Alessandro Stefanuto como o Carlos Lupe, né, gente, digamos assim, por omissão, né? Foram omissos. Veja, desde junho de 2023, eles sabiam que isso estava acontecendo, porque que nesse momento eles não fizeram uma investigação interna e tivesse resolvido a questão. Olha, né, tinha resolvido tudo na Santa Paz e os dois continuavam no poder, né? Agora, omissão também é crime, meus amigos, porque, né, eles se omitiram de uma coisa tão séria, porque para muitos, para quem é rico, né, ter um desconto de R$40, R$30 é insignificante. Mas para quem ganha, meus amigos, apenas um salário mínimo, isso pesa no orçamento, né? Então, é importante deixar claro, né, deixar claríssimo aqui para o público do nosso canal, né? Eu também acho que o Alessandro Stefanuto, né, e o Carlos Lupe, eles foram omissos. Mas só que, por outro lado, né, é importante deixar claro aqui, em momento algum, o nome deles, né, está envolvido nessa falcatrua. Olha, meus amigos, o presidente Lula, inclusive, já escolheu o novo ministro da Previdência Social. Ele se chama Volney Queiroz, né, que é também filiado ao PDT, né, ou seja, do mesmo partido do Carlos Lupe. Volney tem 52 anos, né, e é filiado ao PDT desde 1992. Foi eleito 6 vezes deputado federal por Pernambuco. Ele foi o líder do partido na Câmara e também líder da oposição durante o governo Bolsonaro. Atualmente está sem mandato, né? No fim desta sexta-feira, Volney tomou posse como ministro, ou seja, a Previdência Social já tem um novo ministro e também é do PDT, ou seja, o ex-deputado federal, o Volney Queiroz, né? O PDT, meus amigos, estava ensaiando um desembarque do governo, né? Porque eles estavam achando que
o presidente Lula estava fritando, entre aspas, né, o ministro Carlos Lupe, né? E aí agora, como foi colocado, né, o novo ministro da Previdência Social também é do PDT, é quase que com certeza o PDT vai seguir, digamos assim, na base de apoio ao presidente Lula no Congresso Nacional. Olha, meus amigos, um documento da Controladoria Geral da União mostra que cidades no interior do estado do Nordeste eram as que mais concentravam proporcionalmente descontos feitos por entidades associativas na folha de pagamento de aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC, né? A CGU identificou, com base nos dados de março de 2024, 19 municípios com 60% ou mais de aposentados e pensionistas possuíam esses descontos indevidos. Olha, meus amigos, que situação! Cidades lá do Nordeste, né? Principalmente nos estados de Maranhão e no Piauí, a cada 100 aposentados ou pensionistas, 60 deles estavam tendo esses descontos indevidos. Ou seja, essas associações, um bando de vagabundo que lesaram, né, as pessoas mais carentes, as pessoas mais pobres desse país. Agora, né, a gente sabe que o governo vai devolver esse dinheiro que foi descontado de maneira indevida, mas não se sabe como e nem quando isso vai acontecer. Mas só para você ver, gente, se aproveitaram, né, dos mais frágeis, por exemplo, de pessoas portadoras de deficiência, indígenas, trabalhadores rurais, aqueles que tinham menor escolaridade, né, porque sabiam que esse grupo de beneficiários, né, muitas vezes nem iam atrás para tentar resolver a situação junto ao INSS. Olha, meus amigos, dando sequência aqui no nosso primeiro boletim informativo, cerca de 16 milhões de famílias brasileiras poderão ter a conta de luz zerada com a reforma do setor elétrico, né? A proposta deve ser mandada para o Congresso Nacional na próxima semana. O ministro de Minas e Energia apresentou a proposta que prevê a ampliação do desconto da tarifa social. A medida faz parte da reforma do setor elétrico brasileiro, né, que já foi encaminhada à Casa Civil em abril e ainda deve ser enviada ao Congresso. Além da mudança na tarifa social, o texto tem como objetivo promover a possibilidade de escolha do fornecedor de energia e equilíbrio do setor, né? A tarifa social oferece atualmente um desconto de 40% a 65% na conta de luz. A variação do desconto acontece conforme a quantidade consumida de quilowatts por mês, né? Com a proposta da reforma, né, a gratuidade vai subir para 80 kWh, né? O governo estima que 16 milhões de famílias terão a conta de luz mais barata. Inclusive, né, a própria oposição, gente, já demonstrou apoio, né, a essa medida do governo do presidente Lula, como é o caso do senador de Minas Gerais, o Cleitinho, né? Ele apoia a reforma do setor elétrico e defende que a compensação dos custos da isenção não incida sobre a população, mas sim sobre os salários de parlamentares, juízes e desembargadores. Concordo com o senador Cleitinho, né? Olha só o que ele diz, né? Com qualquer benefício que trazer para a população brasileira aqui, eu vou defender. Essa é a questão agora do programa de isentar 30 milhões de brasileiros para não pagar energia de grau. Eu aprovo desde que a compensação não venha que venha deles, né, dos senadores, dos desembargadores e juiz, né? O texto também defende o mercado de livre energia, ou seja, o consumidor vai poder escolher, né, outras operadoras, né, que concede energia elétrica, digamos assim. Ou seja, meus amigos, essa questão do aumento, né, do teto de desconto, por exemplo, hoje é 65 kW, a pessoa tem a conta de luz zerada, né, quem está no cadastro único. O governo federal vai subir para 80 kW. É pouco ainda, é pouco. Porque só para você ter uma ideia, gente, aqui no estado do Paraná tem um programa chamado Luz Fraterna, que é do governo do estado, né? Aqueles que já estão inseridos na tarifa social de energia elétrica do governo federal, tem 150 kW, né? Quem consumiu até 150 kW não paga conta de energia elétrica, possivelmente, né? É os 65% por parte do governo federal e o restante, né, pago pelo governo do estado. Eu acho, na minha modesta opinião, que esse sistema que é feito aqui no Paraná, que se chama
tarifa solidária, e possivelmente outros estados devem ter também, devia ser o norte, né? Devia seguir de exemplo para o governo federal. Eu acho que a isenção deveria ser de até 150 quilowatts, né? E aí, ultrapassando esse teto, aí poderia ter um desconto, digamos assim. Mas vamos ver, né, que na próxima semana que vem o governo federal vai enviar ao Congresso Nacional, né, esse projeto de lei, né, para ser discutido entre senadores e deputados. Mas eu acredito que os congressistas vão melhorar ainda mais esse texto.